Agora sim, aquele momento que todo mundo estava esperando, a entrevista do dia, e já tem pergunta aqui sendo feita, não é? Com o aviador Pedro Marim Belmonte, que apresenta o podcast Pinga Fogo e vai falar aqui sobre histórias da política regional. Mas, Pedrinho, primeiramente, eu quero perguntar para você, quando é que começou esse seu envolvimento com a política? Já nasceu nesse meio? Não? Foi ganhando conhecimento e interesse? Como é que a política entrou na sua vida? Bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia Rádio Ouvintes, bom dia Jonathan, bom dia aos seus acompanhantes aí, os meus amigos que estão na tocaia acompanhando nós aqui, que depois do Pinga Fogo meus amigos estão todos na tocaia, viu, Marcelo? Isso? E eu nasci, meu pai foi piloto do Júlio de Castro Pinto, que foi governador do Mato Grosso, deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, Três Lagoas tem toda uma história. E Birigui é uma cidade muito política. Nós tivemos num período, eu sou biriguense, nós tivemos 2 deputados federais, 2 deputados estaduais, né? Deputado estadual, os 2 foram prefeitos em Birigui, o Netinho, Domingos Lote Neto, e o Renato Cordeiro, que eram muito ligados lá em casa, com meu avô, com a minha família lá. Minha família tem uma característica em Birigui, que foi a 2ª propriedade aberta lá. E a maior picada para chegar lá, porque era distante do núcleo urbano inicial lá. Então tem toda uma história. Então em casa lá eram 9 tios, avós. Família grande. Então ali em casa todo mundo passava, povo muito antigo, as comadres. Ali a gente ficava sabendo, as meninas que ficou grávida antes do tempo, eu ficava sempre com a anteninha ligada lá. E as políticas na varanda lá conversavam as políticas. Era algo corriqueiro, fazia parte do dia a dia. E o padrinho do meu pai, padrinho de batismo, era o JJ Abdala. Opa! E o JJ Abdala foi deputado federal, secretário da Fazenda, por o Adhemar de Barros. E meu pai foi piloto do JJ Abdala e do Adhemar de Barros. Então política era uma coisa constante, eu cresci no meio disso aí. Mas ativamente mesmo na política, com 13 anos. O Francisco Antônio de Lima, né? Lá tinha um cacique político em Birigui, o Mário Crem, idealista, que é o político que deu a vez, que era para ser o deputado, e deu a vez para o Jorge Maluri. Tá. E ele apoiou o Jorge Maluri por causa da amizade do Mário Crem com o Farias, né? Que é o sogro do Jorge Maluri. E eu participei dessa campanha também. Né? Então eu sempre estava no meio político. E agora tive a oportunidade do Grupo ILAM, que por ter atividade política em Birigui teve um descaminho na política, eu sofro muita perseguição em Birigui. Aí eu fui convidado pelo ILAM e vim fazer o Pinga Fogo justamente para começar a demonstrar os bastidores da política. Então fala para mim, já começou bem interessante. Por que dessa perseguição? Que tipo de perseguição, Pedrinho? A Birigui tem uma característica pela sua formação. Eu sempre pesquisei muito os problemas, que toda cidade tem seus problemas, né? Araçatuba tem, Birigui tem. E eu tive a felicidade de ter um parente muito próximo, que era o Pedrão, que foi prefeito em Birigui. Pedro Marim Berbel, que dá nome hoje ao estádio da cidade. Graças ao Odeir Ramos, que foi presidente da Câmara, vereador, que homenageou em vida o Pedrão com o nome do estádio lá. E a gente tem as opiniões da gente. A primeira gestão do Pedrão foi um sucesso, foi muito boa. A segunda ele não queria, foi obrigado por circunstâncias, né, políticas, ele também não queria. O segundo mandato não foi tão bom quanto o primeiro, pela conjectura política. E Birigui sempre teve uma guerra muito grande de bastidor. Eu cresci vendo as brigas nos bastidores de Birigui. Birigui tem um pé de manga que dá muita fruta, menos manga. Entendi. Né? E lá debaixo desse pé de manga, 3 caciques políticos sentam lá e decidem o destino da cidade politicamente. Estou observando agora Araçatuba com o Pinga Fogo, estou aprendendo, apesar de já ter morado na Quidabã, pertinho ali onde está reunindo o pessoal do ILAM, meio quarteirão, morei ali. Perfeito. Gente Feijó, Araçatuba Limitada, que era do Ferdi, antes foi do Bizage. Meu avô comprou uma casa para meu pai no Santana, então criancinha, nenezinho, morei ali no Santana, perto do aeroporto.
E conheci, e cresci nesse ambiente. Na verdade, do primeiro aeroporto que ficava no Santana, onde hoje é a SOSP e a Companhia da Polícia Militar. Ali era o primeiro aeroporto de Araçatuba, não é? Ali teve a TAL, Táxi Aéreo Araçatuba Limitada. Meu pai foi um dos pilotos. Chegou a ter 12 pilotos ali voando. Araçatuba foi um centro de aviação na década de 60. Tinha mais de 500 decolagens num dia. Todo o Mato Grosso foi aberto através da aviação diretamente. A balança da carne era medida por Araçatuba. Então eu cresci nesse ambiente, viu, Marcelo? Cresci nesse ambiente. E Araçatuba, tu vem observando que parece que aqui não é um pé de manga. Aqui é um pé de jaca. Dá tudo menos jaca. Menos jaca. Entendi. E aí eu ia te perguntar como que a aviação, como que você começou, assim como a política era algo natural para você, né? Que seguisse. E, afinal, seu pai, você falou aqui, era piloto de políticos, gente importante. Mas você partiu para a aviação de garimpo? Meu pai voou no garimpo do Maçangana, em Rondônia. E tinha os amigos garimpeiros. E teve um período da aviação, na década eu brevetei em 70 e pouco. Aquele período a aviação de garimpo estava muito forte no Brasil. As oficinas aqui, Araçatuba, Birigui, Guararapes, Penápolis, funcionavam muito em função do garimpo. E a gente vê o pessoal ganhando dinheiro e eu, uma família muito conflituosa, falei, rapaz, acho que garimpo é melhor que ficar por aqui, eu vou pro garimpo. Então com 19 anos fui pro garimpo, em Redenção. Até hoje, por sinal, quero mandar um abraço que ele está acompanhando aqui, o Antero. O Antero é um piloto pioneiro, tem uma cidade chamada Tucumã, no Pará, e ele novinho, como eu, 19, 20 anos, o Antero jogou a primeira carga para os agrimensores quando começaram a abrir o Tucumã. Eu vi várias cidades nascerem, Alta Floresta, Tucumã, cheguei em Redenção, cidade novinha, Piacás. Então a gente que mexeu na aviação, a gente andou muito e eu via aquelas cidades se desenvolvendo e ficava impressionado, imaginando como foi Birigui, como foi Araçatuba no começo. E aí começou aquela história, como é que era o começo dessas regiões, como é que era politicamente, como eu vivi muita coisa, então eu comecei a pesquisar muito sobre a política e dar valor à nossa história aqui é muito rica e depreciada. Sim, e você voa ainda hoje, Pedrinho? Não, eu faço parte do Aeroclube de Penápolis, até faz muito tempo que não vou lá, o presidente é o Ticão, tem uma turma idealista lá, da Manave Aviação. Estou sempre por lá. Quando tem churrasco, estou lá. Não voa mais, porém tem muita história para contar. E aí na política acompanhou muita coisa dos bastidores, não é? E é para isso que ele também está aqui. Dessas histórias da política, você está levando muita coisa pro Pinga Fogo? Conta pra gente como é que o podcast saiu, como é que ele está hoje. Em conversa com o Rodrigo Andorfato e com o Glauco, com aquela turma lá, eu sempre observei que os bastidores da política é muito obscuro. O eleitor não sabe o que acontece de fato nos bastidores. E a ponta da eleição, o momento do voto, é o último momento e não é o momento mais importante. O momento mais importante são nas decisões nos bastidores. O eleitor fica confinado a votar em quem os bastidores decidiram. O pé de manga, no caso de Birigui, sempre joga com 2 candidatos. Qualquer um que der, é o pé de manga que está mandando na cidade. E defendendo os seus interesses próprios. No caso de Birigui, eu quero ser específico, porque eu sou filho de lá e sinto na pele. Às vezes tem um gerente administrando a prefeitura, às vezes tem um porteiro, e nós estamos caminhando para o office boy. Oh, meu Deus. Porque o empresário, de fato, pela legislação, hoje não tem empresário com patrimônio que quer ser prefeito. E eu acredito que o empreendedor, ele tem mais noção de gestão do que a pessoa que não é um empreendedor, que não, né? Apesar que nós tivemos Juscelino Kubitschek, que era médico, foi um grande presidente, nós já tivemos médicos prefeitos aqui que foram bons prefeitos, existe esse fato, mas a dinâmica política leva que os bastidores é que decidem o que realmente é de fato vai. Nós tivemos uma reunião ontem, lá no ILAM, para discutir sobre política, e eu observo bem que os bastidores são muito importantes. Mas o eleitor precisa saber o que acontece nos bastidores. E aí vem o pinga-fogo. O pinga-fogo é para começar a fuçar mexer e trazer para o eleitor, para a população, para as pessoas, o que realmente quais são os interesses. Porque tem muito eleitor que, se conhecesse o que acontece nos bastidores, não votaria em quem eles votam.
O Pinga Fogo, então, foi criado a partir de um estímulo do Rodrigo Andolfato, do Glauco, do pessoal do Ilan, para que você explorasse a área. O Ilan quer trazer luz aos bastidores. Perfeito. No espírito libertário, né? As pessoas terem a liberdade da informação e de decidir baseado naquilo que realmente acontece nos bastidores. A puxada de tapete, os interesses egoísticos, de ego, de vaidade. E às vezes no meio disso tem idealista. Ontem eu vi um idealista lá. Dê nomes. O Flávio Salatino, Doutor um idealista Flávio da política. Salatino, que hoje está no Republicanos, não é? O Rodrigo Andolfato mesmo, apesar de ser um espanhol aguerrido, e espanhol é uma raça problemática, eu faço parte desse grupo. Você sabe que conta a lenda que quando o espanhol ele morre, por exemplo, afogado no rio, o corpo é encontrado rio acima. Rio acima, pode procurar rio acima teimoso. Que você vai encontrar. E o Rodrigo, ele é um idealista. Então eu vi o sonho, aquelas pessoas que estão realmente interessadas, não estou fazendo apologia nem a Rodrigo, nem a Flávio Salatino. Sim. Entendeu? É o que eu observo. Poderia ter outras pessoas lá. Mas eu vejo assim que existe o idealismo, e às vezes o eleitor não vota no idealista. Ele vota naquele que deu a melhor puxada de tapete, que fez a melhor jogada política, que naquele momento político foi mais favorecido pelos interesses escusos que tem nos bastidores da política. Aí o marketing vem, dá toda essa roupagem, entrega tudo bonitinho para o eleitor, que olha para o candidato e fala, esse é o que eu gosto. Esse é lindo. Não é? Eu trouxe aqui um tempo atrás o Peter Abreu, que é de uma empresa de pesquisa, e o Peter confirmou algo que tenho certeza que você sabe, eu tenho esta percepção, o eleitor ele vota com o coração, ele não vota com a razão. E aí o Peter ele apresenta dados, fala, Marcelo, mais de 80% da composição do voto tem caráter passional. Então o eleitor ele escolhe, ele acha, eu gostei disso aqui, ele não consegue explicar, é uma sensação que ele tem e depois ele fica tentando encaixar argumentos para argumentar aquele voto que ele escolheu. Funciona assim. E aí o Pinga Fogo ele vem exatamente para estabelecer um contraponto, falar, não, olha, presta atenção no que está acontecendo, no que aconteceu antes de você consumir esse marketing, essa embalagem bonitinha. É isso? É isso. Antigamente... Tá no YouTube, Face, Insta, onde que está o Pinga Fogo? O Pinga Fogo está no Insta, no YouTube. Está em todos os canais, em todas as redes sociais. É só e eu acredito que o Pinga Fogo já vai estar numa rádio aberta. Opa! Jonathan Alves, procura aí Pinga Fogo, no YouTube principalmente, porque lá suporta vídeos maiores. TV Qual é Ilan, a periodicidade? É toda segunda-feira. Ao vivo? Ao vivo. Toda segunda-feira, horário? Meio-dia. Toda segunda-feira ao meio-dia. Quanto tempo tem o Pinga Fogo? Uma hora. Uma hora. E aí você sempre leva alguém para falar de política ou tem gente de fora que não fala disso? Não, tem. Existe uma dinâmica, né? Uma estratégia. Às vezes você leva uma pessoa que às vezes alguém fala assim, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque o jornalismo investigativo, às vezes você traz a pessoa para perto, para a pessoa sentir confiança, para denunciar aquilo que ela precisa denunciar. O Pinga Fogo é um jornalismo investigativo dos bastidores. Tá. Nós tivemos a aldeia Icatu, de Braúna agora esses dias, muita gente fala, mas para que levar índio? Você vê, é interessante, uma coisa que eu registrei, existe um preconceito com os índios. Mas a aldeia Icatu já recebeu muitos recursos. Inclusive de ONGs internacionais. Tá. E eu vejo a gente que gosta de história, eu sei que você gosta também, Marcelo. Em 1918 morreu a Vanuíri, que era companheira do Marechal Rondon, aqui em Braúna, na aldeia Icatu. Morreu aqui? Aí, em Braúna. Ninguém fala sobre isso. Olha só. Tupã tem um museu da Vanuíri lá. Né? E aqui nós não temos nada, não se fala. E quem pacificou aqui, nós tivemos o agrimensor aqui de Araçatuba, o Cristiano Olsen, que foi assassinado pelos índios. E quem pacificou os índios aqui, veio aqui para pacificar, porque aqueles não aceitavam, principalmente Birigui. Birigui tem um genocídio, né? Uma aldeia inteira foi dizimada lá. Ninguém fala nada, isso fica escondido. Não estou sabendo disso. O Jonathan Alves está mostrando aqui no YouTube. Olha só, hein? Muita coisa, muita entrevista boa. Mas vamos lá. Teve um genocídio em Birigui de uma tribo.
E eu vejo os índios numa situação muito difícil. Esses índios, quando foi colocado aqui, eles deviam estar na beira do rio. Você não faz uma reserva longe do rio. Sim. E o tempo foi trazendo eles ali onde eles estão hoje. Eles têm ali 100 e poucos alqueires. Como é que pode ter uma reserva com 3 etnias com só 100 e poucos alqueires? Entendi. Então alguma coisa aconteceu no meio do tempo. Sim, então esses bastidores políticos, o prédio da prefeitura de Braúna foi construído com recurso doado por causa da aldeia de índio. Olha. No tempo do prefeito era o Guerreiro. Então nós precisamos começar, a nossa população, o nosso povo, precisa saber, a gente só consegue medir o que realmente acontece se você mede a história. Um povo que não conhece a sua história, como é que eu vou fazer avaliar principalmente os jovens, se não conhece a história, o que realmente acontece? Tem que conhecer o meu passado para avaliar o meu presente e imaginar o meu futuro. Nortear, né? E é o que acontece. O Pinga Fogo veio para isso. Muito bom. Ô Pedrinho, tem muita coisa. Eu estou conversando aqui, para você que chegou agora há pouco, eu estou conversando com o aviador Pedro Marim Belmonte, de Birigui, sobre histórias da política regional. Então a gente vai entrar propriamente nisso, e eu tenho perguntas, obviamente, da política de Birigui e da política de Araçatuba. Mas aproveitando que você falou da reunião de ontem à noite, o Rodrigo Andovato até fica provocando aqui. Pergunta para ele como é que foi a reunião, o que o Flávio disse. Conta pra gente um pouco como foi a reunião de ontem à noite, quem convocou, para que serviu, o que foi dito. O Flávio Salatino é um idealista. Eu percebi que foi feita uma manobra política no Partido Republicano, né? E aqui vai um pinga-fogo. Eu vejo manobras políticas assim como tapete, puxada de tapete. O Flávio era o candidato natural a prefeito pelo Republicano. Perfeito. E ele foi escanteado. Com a chegada de Edna Flor. Com a vinda da Edna Flor e via diretório estadual. Diretório estadual, que acontece muito isso com esses diretórios nossos aqui. Araçatuba e Birigui, a nossa região. Você vê, Marcelo, nós tivemos 2 deputados estaduais, 2 deputados federal ao mesmo tempo em Birigui. A cidade tinha 20 e poucos mil habitantes. Você vê. Né? Hoje, se juntar as 2 cidades aqui, nós beiramos 500 mil habitantes. E não consegue eleger Nós já elegemos o Franco Barucelli no MDB, que foi um grande deputado, que chegou a ser secretário de Estado. Tem uma característica, quando nós colocamos, o Roque Barbieri não foi secretário de Estado porque não quis. Características pessoais dele, ele não quis, mas participou da mesa, foi deputado muito tempo. O Roque poderia ter sido deputado federal, poderia ter tido uma carreira política. Mas eu enxergo o Roque muito mais como comerciante, como empresário, do que como político. Apesar de ele ser um grande político, entrou para a história, ele tem uma outra visão de vida e tudo. Mas nós, quando elegemos aqui, o JJ Abdala foi secretário da Fazenda, o Jorge Maluli foi secretário de Estado, né? E o Franco Barucelli também foi secretário de Estado. Quando nós elegemos, temos força política. Só que essa vaidade, essas picuinhas, sabe? Essas puxadinhas de tapete, essa nivelação de rodapé por baixo, esse pé de manga e o pé de jaca que eu estou vendo aqui em Araçatuba, fazem mesquinham a política. Então, não pensam na política como nós temos que começar a pensar a política regional. Nós temos que ter 2 deputados federal, 2 estadual. Nós temos condição para isso. Para trazer informações um pouco mais recentes, eu me lembro que lá atrás, quando o atual prefeito de Araçatuba, o Dilador, ele tentou ser deputado, o pessoal da oposição a ele, que na época era a prefeitura de Araçatuba, com o Ciro Sério, lançou o Carlos Hernandes. O Dilador, ele ficou, salvo engano, por 600, 800 votos para ser eleito. Então, se houvesse uma composição, que era muito difícil, em razão de ideologias completamente diferentes, nós teríamos, àquela ocasião, um deputado. Ele veio a assumir depois, como suplente que era, acabou assumindo, depois saiu. E agora, mais recentemente, nós tivemos, por exemplo, Lucas Anata, que poderia ter sido eleito se tivesse ocorrido uma composição, e a direita era capaz de fazer isso. No entanto, saiu, por exemplo, Diomércio Damasceno de um lado, Lucas Anata. Se houvesse algum interesse em comum de todos eles, nós teríamos, ao menos em Araçatuba, um deputado estadual. E a gente não consegue, continua dessas disputas de vaidade, de soberba, de orgulho, e aí a região perde, né? Enfim, é uma infelicidade. E as pessoas de bem, nós estamos vivendo uma virada de página na política. De décadas em décadas acontece. Está acontecendo agora na região. Está vindo jovens aí,
como o Paulo Sabione, Rodrigo Andorfato, Lucas Zanata, são jovens. Sim, né? sim, E eu sim. vejo outros jovens participando ativamente da política, nos bastidores, e com uma visão um pouco diferenciada da turma da minha geração. Com vícios também, mas sem os vícios arraigados da minha geração. Os jovens de hoje são mais pragmáticos. Eu sou muito crítico. Por exemplo, o Rodrigo Andorfato, ele é um grande valor político para a nossa cidade. Tem que deixar de ser espanhol. Ele é muito neto do Zé Perna. Ao invés de Zé Perna espanhol, ele era um teimoso, foi sócio do meu pai, companheiro, uma pessoa que eu admirava muito. O Rodrigo tem muito aquela veia dele, mas ele é espanhol, turrão. Tem que mudar. Eu também fui. Eu fiz muita burrada em Birigui por ser turrão, teimoso. E isso ocasiona, às vezes, perseguições. E no fritar dos ovos, a gente merece essas perseguições, porque a política, a pessoa tem que ser mais maleável e pragmática. No caso do Rodrigo com o Ilan, hoje ele tem um instituto, faz parte do instituto de um grupo fantástico para a região. Eu acho que vai ter influência nacional. Eu estou muito apaixonado no projeto do Ilan e vejo que o Rodrigo é a força motriz hoje ainda. Mas vão surgir novas lideranças, os jovens estão chegando aí. Só para eu contextualizar, o SRC, Sistema Regional de Comunicação, do qual fazem parte a Jovem Pan Araçatuba, Clube FM, Jornal Liberal e site lr1.com.br, faz parte do Ilan e apoia, evidentemente, as ações do Instituto. Mas vamos lá, mais um pouquinho. Ontem à noite, alguma informação que seja preciosa, que você possa compartilhar com a gente? Dr. Flávio teve a puxada de tapete, mas ele vai tentar ser, por exemplo, vice da Edna Flor, caso o Republicanos queira uma chapa pura, ou ele vem a vereador? Tem alguma coisa nesse sentido? Ele está aberto. O grupo lá, o grupo político que eu observei lá, está aberto. Ele foi convidado para sair candidato a prefeito por outra legenda, por outras legendas. O Flávio Salatino? É. Ainda está na janela. Formação de bastidores, né? Pinga fogo aí. Ainda está na janela, embora ele tenha ido por Republicanos, ele pode ainda pular. Ele foi convidado, pode Perfeito, acontecer. Perfeito. E nesse jogo de cadeira e de decisões, tudo pode acontecer. Né? De fato, não está nada decidido. Perfeito. Existe uma realidade exposta, mas nesse choque de forças políticas de bastidores pode acontecer tudo. Inclusive nada. Exatamente. Hoje nós temos em Araçatuba 5 pré-candidatos declarados a prefeito. Diocleciano Borella, apoiado pelo prefeito Dilador Borges, Edna Flor, que foi escanteada pela administração municipal depois de 8 anos colaborando, ajudou a eleger o Dilador 2 vezes, não é? E agora, na hora de a onça beber água, não, fique para lá, Edna. Enfim, Diocleciano, Edna, Cido Sério, disse lá atrás do PV, né? O Diocleciano Borella é do PSD, a Edna Flor está no Republicanos, Cido Sério está no PV, Lucas Zanata, do PL, e Felipe Fornari, do PP. Destes, apenas Felipe Fornari já tem o seu pré-candidato a vice, que é Cido Saraiva, não é? E aí temos o Novo, que diz que vai lançar também um candidato. Então podemos ter em Araçatuba pelo menos 6 candidatos a prefeito. Eu acredito, Pedrinho, que nesse meio do caminho, alguns destes 6 vão se juntar. Tá? Então, é natural, né? Não é? São lideranças, expoentes, lideranças. Às vezes até alguém acaba abrindo mão de candidatura. Exatamente. Né? Vou utilizar o mesmo raciocínio de Felipe Fornari. O Felipe, na última eleição, ele foi o segundo? Não, ele foi o terceiro mais votado. E o Cido Saraiva foi o segundo. Então eles juntaram, né, fazendo uma conta simples. Vamos juntar o segundo e o terceiro colocados da eleição passada, que a gente fica muito forte. Em tese, sim. Flávio Salatino foi o quarto mais votado. Então, se Flávio e Lucas Zanata, por exemplo, que foi muito bem votado para deputado estadual, se eles pensassem em se juntar, também seria uma chapa muito forte, porque agregaria, em tese, muito voto. Enfim, tem muita coisa para acontecer em Araçatuba. Mas, vamos lá, porque Paulo Sabione fez uma pergunta aqui. Pedrinho, quais são os pré-candidatos, como você enxerga, na verdade, possíveis candidatos a prefeito em Birigui? Quem são, Pedrinho, na sua opinião? Quem tem chance? Birigui tem o prefeito que está lá, que Leandro por mais que falam que está queimado, mal na fita e tal, mas tudo é conjuntura política. Nós já tivemos uma eleição lá, que o Cervelati não ganhava eleição de jeito nenhum, do Odeir Ramos. Houve uma tramóia de bastidores.
O governador, que era o Fleury, disse que não vinha em Birigui de jeito nenhum. Veio, subiu no palanque do Cervelati, debaixo de chuva com uma tempestade, e ganhar a eleição. Sim. Então, se o governador botar a mão em cima do prefeito de Birigui, vai ser difícil derrubar ele. Perfeito. Eles têm estratégia política, tá com a máquina na mão. É isso. Então fica a turma do Rau lá jogando pedra, não sei. Vamos lembrar que a Dilma, quando o Lula lançou, ela não tinha 4% de intenção de voto e chegou à presidência, não? Falando de bastidores, e eu acho que os bastidores a gente tem que planejar frio, planejar com a razão e executar as decisões, os projetos de bastidores com paixão. Hoje acontece muito ao contrário. O nego decide com paixão e depois, na hora de executar, vai friamente comunicar os planos para o eleitor. Então, eu observo isso em Birigui. O Salmeirão foi um prefeito que fez uma ótima gestão técnica. Ele é advogado, foi vereador, tem uma experiência muito... Eu acredito hoje que, ativo na política, ele tem experiência de legislativo e experiência de executivo. Então, ele é um candidato forte, tem grupo político, né? O Borini é um empresário, foi gestor, né? Também tem o problema de teimoso, cabeça dura. É nada. Eu lembro um jornalista de Mirandópolis, uma época, na campanha do Borini, falou: Pedro, ele é igual uma aroeira, ele é duro. E de fato conheço ele desde pequeno, conheci muito a mãe dele, meu pai tinha uma amizade muito grande com a dona Romana, seu Paulo. Você acha que ele consegue deixar ou na justiça, quebrar a inegibilidade? Eu acredito, pode até acontecer. No Brasil de hoje, tudo pode acontecer, né? Falando de justiça, então, até os absurdos podem acontecer. Ele pode acontecer. Eu acho difícil ele tomar posse. Porque é aquela insegurança jurídica, né? O eleitor vota e depois fica aquela confusão política. Aí, com a eleição do Borini, Birigui vai acabar tendo 2, 3 prefeitos. Vice-prefeito, presidente da Câmara, vai virar aquela insegurança. Entendi. A não ser que ele tenha muita força política. O Borini, eu observo nos bairros, eu gosto dele, eu observo nos bairros, apesar da teimosia dele, do jeito duro dele, ele é um cara bom de coração. O grupo político dele é um grupo complexo. Tem uma lenda em Birigui que a maçonaria manda por causa dele, mas não é, o Borini é maçom, mas a maçonaria, na grande parte, não se envolve na política lá, até alheia, né? Mas o que acontece em Birigui, Paulo, especificamente para você, você é um cara que podia ser candidato. Não, Marcelo, não, Paulo não, Marcelo. Falando Marcelo, pergunta do Paulo Sabioni. O Paulo poderia ser candidato a prefeito. Chamei ele para vir para o partido, para o Podemos. Mas aí, deixa eu só me contextualizar aqui. Agora eu que estou pensando. Os 3 grupos políticos que se reúnem embaixo da mangueira, são esses 3 hoje? Não tem mais aquela turma? São 3 eminências partes, 3 coronéis da política, 3 caciques políticos, né? Eles podem trazer outros nomes à baila, não? Pode, eles tiram da cartola a qualquer momento e eles sempre jogam em Birigui, se tiver 3 candidatos, 2 é da mangueira. Entendi. Paulo Sabioni não seria um deles? Pode até ser. Se acontecer uma tragédia em Birigui hoje e ninguém puder ser candidato, e eles decidirem, eles vão tirar o Paulo Sabioni da cartola. Independentemente disso, o Paulo é um bom quadro para Birigui. É filho de Birigui, família conhecida, comerciante, já tentou várias vezes na vereança, mas o sistema político não deixa. Entendi. Né? Eles sufocam porque o pé de manga é muito melhor ter certos vereadores que nós temos lá que fazem o que eles querem, né? Atende somente os interesses, aquela servidão política que nós temos na Câmara Municipal de Birigui, com algumas exceções. E é isso que nós vamos começar a lançar luz nos bastidores pelo pinga-fogo. Olha que interessante. Quero aproveitar que você falou do Legislativo. Nós temos 2 situações adversas nos 2 maiores municípios da região. Em Birigui, incrivelmente, nós temos uma Câmara que predominantemente faz oposição ao prefeito. E em Araçatuba, de 15 vereadores, nós temos uma bancada, como nunca houve na história recente da cidade, com 12 discípulos do prefeito, que dizem amém a tudo o que ele faz. O que é pior? Uma bancada ou uma oposição sistemática, ou você enxerga como 2 lados de uma mesma moeda?
É dois lados de uma mesma moeda. Ontem o Flávio Salatino foi vereador, eu observei um cara pragmático e neutro até em oposição. Eu vi muito isso no tempo que o Pedrão Marinho, primeiro mandato, foi prefeito. Os vereadores de oposição, eu cito todos, conheci Tonico Cordeiro, Mazzucato, essa turma, iam mais no gabinete conversar com o prefeito e questionar que os vereadores da situação. Eles eram mais presentes. E eram oposições, na Câmara oposição, criticava, apontava, mas eram a favor da cidade. E hoje eu vejo, sabe o que começou a acontecer, Marcelo? Antigamente vereador não ganhava. Então não tinha ganhava salário. nada. Quem ia ser vereador ia por idealismo, porque gostava da cidade, pagava para ser vereador. E hoje é carreirismo. E aquele indivíduo, isso acontece muito, e esse fenômeno é forte em Birigui, e esse fenômeno eu coloco ele na conta do Rock. O Rock deu muita voz, porque o Rock era, eu lembro, eu trabalhei na campanha do Rock, feito louco. Eu fiquei os últimos dias, três noites sem dormir. O Rock era um idealista, um sonhador. Um menino, ele teve 80% da votação da cidade. Deputado. Ninguém acreditava que ele fosse eleito e nós pegamos aquilo era a bandeira de Birigui eleger. Olha só. Ele era açougueiro, não era? Não, ele fala muito que era açougueiro, ele trabalhava na imobiliária do Salvador Jean Pedro. Corretor de imóveis, um bom corretor. Né? Açougueiro, ele pode falar que era leiteiro, o pai dele tinha um sítio, produzia leite, pode falar que é açougueiro. Pode falar um monte de coisa, está certo. E ele fez mesmo, ele foi um menino criado trabalhando, um menino típico de Birigui. Ele foi um bom jogador de bola, briguento e é bom de snooker. Mas ele, como deputado, ele começou a dar voz àqueles malandros da política. Aquele pessoal que quer o invejoso, aquele cara. E o Rock perdeu muito voto por causa desses indivíduos. Porque na política, tanto tem aqui, em qualquer lugar do Brasil tem, eu já andei muito por aí, participei de campanha em Itaituba, em Palmas. O cara encosta no político e começa a usar da força do político, fica ali assediando o político tem atividades demais, trabalha demais, o político está lá em São Paulo ou lá em Brasília, e o cupincha dele, o guaxeba, o apaniguado dele em Birigui, ou Araçatuba, qualquer lugar, fica ofendendo o vizinho, ofendendo o amigo, ele fica medindo força, pegando aquelas dores do ego dele, para mim é uma dor, para ofender e humilhar as pessoas, e vai criando problema para o político. E o Rock, quando ele pega amor por uma pessoa, eu brigado com o Rock. Eu tive uma briga com o Rock, eu brigado com o Rock. Eu tive um tio aqui em Araçatuba, que é de ensino, que está vivo ainda, Eurotise de Paula, teve um problema do coração. E eu liguei lá e ele atendeu. Ajudou, internar, fez tudo, deu toda assistência. E nós não se falávamos. Então ele é um cara que tem um coração fantástico. Mas deu muita força para malandro. Entendi. Se cerca. Assim, e os bons amigos vão afastando. E esse fenômeno acontece na política nossa aqui. Acontece muito na nossa política. Cidade pequena, todo mundo é muito próximo. E o Rock gosta muito de ajudar o menos favorecido. E nem sempre o menos favorecido que ele ajudou era merecedor, não tinha um mérito de ser ajudado. E às vezes aquele grande amigo que ajudava, que era idealista, ele não ajudou porque o cara afastava, se sentia tímido em relação e se afastou. Então nós perdemos um grande político. A região perdeu um grande político, né? Um admirável político. E isso eu vejo muito acontecer hoje, quando uma jovem liderança começa, ela tem que ficar muito atento a isso, porque no dia a dia a pessoa vai sendo envolvida. Um cara que era muito atento a essas coisas era o Maluli. Sim. Ele ficava arisco, com certeza. Né? Ele era tão arisco que nem os bons e nem os ruins conseguiam chegar muito perto dele, né? Ele era o ruim e o bom ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então isso é uma coisa de bastidor, é uma coisa que você só analisa depois que passou. Você consegue falar depois que passou. Naquele calor da campanha da política, você não consegue enxergar isso. Perfeito. Olha, eu estou conversando aqui com o aviador Pedro Marim Belmonte, falando de política regional. Falou muito de Birigui, falou muito de Araçatuba. Pedrinho, eu quero desde já fazer uma proposta, uma combinação com você, veja se é razoável. Você lá no Pinga Fogo toda segunda, meio-dia? Meio-dia. Meio-dia a 1h, você leva políticos. Aqui toda semana a gente está procurando trazer um ou dois
Quando eu tiver algo interessante, eu vou sugerir para você. Quando você tiver algo legal também, porque esse horário para mim ele é complicado, eu consigo ver depois, né, as gravações. Mas quando você tiver também alguma coisa de bastidor legal, me dá um toque aqui, a gente faz um bate-bola. Você manda entrevistado para cá, eu mando entrevistado para lá, porque de agora até as eleições, rapaz, ao menos nestas duas cidades, mas tem outras aí da região, o bicho vai pegar esse ano, hein? Vai. Não é? Vai nacional, estadual e Sim, município. olha, aqui em Araçatuba especificamente, com a possibilidade de 6 candidatos. E 6 candidatos de peso, não tem nenhum deles que eu, pelo menos de início, não enxergo como em outras oportunidades, o candidato de bolso comprado que vem para atrapalhar o outro. É gente que vem para brigar. Então vamos falar de novo. Diocleciano Borella, Edna Flor, Lucas Zanata, Felipe Fornari, Cido Sério e ainda um que o Novo pretende lançar. O povo vem para um pega-pra-capá que vai ser bonito de ver, hein? E talvez alguma surpresa aí. O Pinga Fogo tá aí para botar fogo. Ai, não é? Muito bom. Lá em Birigui, Leandro Maffez com a máquina e Tarcísio de Freitas, ao menos até agora no Republicanos, ao lado dele, Cristiano Salmeirão. Já veio aqui dias atrás, falou mal pra diabo da administração do Maffez e falou que o grupo dele, que ele ouve nas ruas as pessoas pedindo para ele voltar. O Morini, que é uma liderança forte em Birigui, tem aí o impedimento legal, porque está inelegível, mas tudo indica que está tentando na justiça, e devem vir outros por aí. Pode ter surpresas lá. Ó, o Paulo. Paulo Savione. Paulo, você que está nos ouvindo, eu sei, o Pedrinho te alçou a condição aí de pré-candidato a prefeito. Caso seja muito nesta hora, quem sabe é a vereadora. Aí começa ali como vereador. Seria depois, um grande vereador. Não é? Muito bem, olha só. Representaria o pai dele, que foi um radialista. Sim. Eu me sinto honrado e grato, viu, Marcelo, por essa oportunidade e pela amizade, pela proposta, pela parceria aí. Quem sabe nós vamos... Vamos construir isso. Tenho certeza que Marcelo Rocha, que aliás esteve ontem lá no ILAN, né, conversou sobre política, ele que gosta muito disso, não é? Tenho certeza que ele vai gostar aí dessa proposta. O SRC, já falei aqui, que faz parte do ILAN. Então creio que a gente vai se ajudar muito, viu? Eu amanhã, inclusive, vou falar um pouquinho mais sobre política também, porque eu terei 2 entrevistas amanhã, uma com o Samir Nakad, mas ele vem para falar especificamente de uma reunião que ele, Carlos Mistriner, representando a indústria calçadista de Birigui, tiveram em São Paulo na semana passada com o ministro Fernando Haddad. Terei uma segunda entrevista com um advogado chamado Arthur Júnior, que é especializado em direito eleitoral. E ele vem para falar de algo que está na crista da onda, inteligência artificial, porque esta ferramenta vai ser muito atuante, muito utilizada nas eleições. E ele vem falar dos limites legais do uso da inteligência artificial. Mas a gente sempre acaba aproveitando a presença dele para a gente trocar em outros assuntos. O que pode, o que não pode, em tese, né? Porque na justiça hoje você sabe. Pode, não pode, mas... vai saber lá se pode, agora não pode, amanhã vai poder, insegurança jurídica para tudo quanto é lado, não é? Jonathan Alves quer falar alguma coisa? Paulo Savione mandou mensagem aqui agradecendo a todos os elogios feitos aí. Não é? Paulo, você sabe que antes da injeção a gente passa o algodãozinho, né, para maquiar. Jonathan Alves até engasgou, né, Jonathan? É isso, Jonathan, aprenda. Pedro, infelizmente o tempo passa muito rapidamente, mas você já está alçado à condição de voltar nos próximos dias. Antes de você sair, a gente faz uma gravaçãozinha aqui para chamada no TikTok, no Instagram, para que as pessoas vejam a gravação desta sua entrevista, que o Jonathan coloca lá no meu canal no YouTube. E aí a gente já marca a data para o seu retorno aqui, de algo mais específico para responder perguntas, porque tem um monte que está vindo aqui que eu, infelizmente, hoje não consigo fazer. Combinou? Combinado. Parafraseando o Renato 38, a honra é minha. Tá certo. É isso, gente.